Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai analisar um plano de contingência nacional brasileiro, um documento que olha para como preservar a soberania do país num cenário global bem complexo, né? De conflito híbrido. Exato. A nossa fonte é um relatório bem detalhado. Ele mapeia vulnerabilidades do Brasil e, mais importante, propõe ações para lidar com esse mundo instável, onde a guerra não é só tanque e soldado, né? Isso. Ela entra na economia, na informação, na política. E a nossa missão aqui é justamente essa: entender o que é essa tal ameaça híbrida e como esse plano sugere que o Brasil se prepare, né? Para defender os próprios interesses e a soberania. Perfeito. A guerra híbrida, basicamente, ela mistura táticas. Coisas militares com não militares, tipo pressão econômica forte, ciberataques direcionados, muita desinformação rolando e até o uso de grupos que agem por outros, os proxies, sabe? Entendi. E a chave é que isso acontece meio que numa zona cinzenta. Fica abaixo do radar de uma guerra declarada, o que dificulta muito a resposta. A anexação da Crimeia, lá em 2014, é um exemplo que sempre citam. Teve força especial escondida, desinformação, manobra política, tudo junto. Ok, vamos tentar desempacotar isso, então. O plano, ele se apoia na Estratégia Nacional de Defesa, a END, que é o nosso documento principal de defesa, historicamente focado aqui na vizinhança, né? América do Sul, Atlântico Sul. Sim, a AND é a base. Só que o próprio relatório que a gente está vendo aponta umas críticas. Por exemplo, falta de detalhamento de orçamento. O que, convenhamos, é um risco para botar qualquer plano em prática, né? Com certeza. E o interessante que essa análise traz são as vulnerabilidades que ela identifica como críticas. Tem um paradoxo aí, né? O Brasil é uma potência agrícola gigante. Sim, exporta para todo lado. Exato. Mas, ao mesmo tempo, mais da metade das casas brasileiras tem algum nível de insegurança alimentar. E a principal fragilidade econômica que o plano aponta é aguda, a nossa dependência externa. Mais de 87% dos fertilizantes vêm de fora. 87%! Nossa! É muita coisa. Principalmente Rússia, Canadá, Belarus, Oriente Médio. E com os defensivos agrícolas é parecido. Muita coisa vindo dos Estados Unidos, da China. Isso não é só um problema econômico, tá? É um ponto de estrangulamento estratégico. Alguém pode apertar esse botão numa crise. Além dessa dependência que é, de fato, crítica, o documento também menciona outras coisas. Deficiências em infraestrutura essencial, energia, transporte, até portos como o de Santos, e uma baixa resiliência cibernética no geral. Isso expõe setores vitais, né? Exatamente. Ataques, sabotagem, tudo fica mais fácil. E tem mais. No campo social e político, o cenário também é visto como delicado. A análise fala de alta polarização. Algo que a gente vive no dia a dia, né? Pois é. Aquela insegurança alimentar que eu mencionei, a desigualdade que continua alta e até ataques à liberdade de imprensa e acadêmica. O relatório sugere que essas fraturas internas são justamente o que um ator externo pode explorar numa estratégia híbrida. Fica a pergunta de como isso pode ser instrumentalizado, né? E é aí que o relatório entra numa área, digamos, mais sensível. Ele discute como redes internas podem acabar virando vetores de influência externa. O texto menciona a atuação de think tanks, sabe, centros de debate e redes com agendas liberais ou conservadoras. Cita nominalmente a Atlas Network, que é uma rede internacional, e parceiros locais como o Instituto Millennium, o MBL. Aponta também para financiamento de governos estrangeiros, como a NED, que é ligada ao Congresso americano e financia ONGs. E menciona grupos religiosos conservadores com agendas políticas também, é importante frisar. A perspectiva do plano é descrever essas redes como potenciais canais para agendas de fora. E a análise detalha as táticas que poderiam ser usadas nesses cenários, coisas como tentar desestabilizar internamente, lembrando modelos como as revoluções coloridas, o uso do sistema judiciário para fins políticos, o tal do lawfare, né? Usar a lei como arma. Sim, esse termo tem aparecido bastante. E campanhas de desinformação para minar a confiança do público. Em quê? Na ciência, nas universidades, em ONGs sérias. O objetivo descrito seria criar uma espécie de guerra cultural, que, no fim das contas, pode enfraquecer o país por dentro e servir a interesses externos. Bom,
Diante desse cenário todo que é bem complexo, com vulnerabilidades e potenciais ameaças, o que o plano propõe? Quais são as soluções? A proposta é uma abordagem integrada, sabe? Em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, na parte de defesa e inteligência. A ideia é fortalecer a contra-inteligência da ABIN, nossa agência de inteligência, expandir a defesa cibernética usando o programa PARC para todas as infraestruturas críticas do país e adaptar as Forças Armadas para essa nova realidade de guerra informacional, operações especiais. Faz sentido essa integração defesa-economia. E na parte social e de informação, o que ele sugere? Exato. Está tudo conectado. No eixo informacional e coesão social, a recomendação é criar uma doutrina e um órgão entre ministérios para contra-informação, algo inspirado na Austrália, para identificar e expor essas operações de influência. Interessante. Implementar a educação midiática no país todo, como na Finlândia, para a população ter mais senso crítico sobre o que lê e vê. E, claro, fortalecer programas sociais como o SUAS, para diminuir as vulnerabilidades lá na base da sociedade. Ok. E a parte político-jurídica? Por fim, no político-jurídico, aplicar com rigor a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, aquela de 2021, contra ameaças à Constituição. Regulamentar a transparência do dinheiro que vem de fora para ONGs e think tanks, também com inspiração na Austrália, e desenvolver protocolos claros para situações extremas, como o estado de defesa ou sítio, mas sempre garantindo o controle do Congresso Nacional. Então, resumindo bastante, a mensagem central parece ser que defender a soberania hoje vai muito além do canhão, do míssil, passa por garantir que a gente produza aqui dentro coisas essenciais como fertilizantes, por fortalecer a união da sociedade, a capacidade das pessoas de separar o joio do trigo na informação, construir resiliência de dentro para fora, né? Precisamente. E isso importa muito porque, no mundo de hoje, essas pressões econômicas, a guerra de informação, a exploração das nossas divisões internas, isso é constante. Entender como isso funciona e se preparar é fundamental para qualquer país que quer ter autonomia e segurança para traçar o próprio caminho. Fica então a reflexão para a gente fechar, pensando nessa interconexão global toda, né? Cadeias produtivas, dinheiro circulando, redes de informação que o próprio plano mostra, onde exatamente começa e termina a soberania de um país no século XXI.